Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na 21ª semana do tempo comum, no mês vocacional. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora em que não sabe, ele o partirá no meio e imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, logo de primeira, logo atacada, Jesus vem com essa assim com os discípulos: Ficai atentos, não sabeis em que dia virá o Senhor. Muito bem, ele já dá uma visão para os seus discípulos nessa segunda volta de Jesus, nessa segunda volta com poder e glória, para que os discípulos mantivessem o que então? A fidelidade na missão. E ele vai dar um exemplo para os seus discípulos, dizendo: se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, certamente, dizia Jesus, vigiaria e não deixaria que o ladrão roubasse a casa. O ladrão aqui é o demônio, nesse caso, né? E que está sempre às portas para arrombar a casa. E sempre em horas inesperadas, momentos inesperados, porque a perturbação, ou seja, a tentação, vem sem com que nós nos tivéssemos pensando nela. A situação acontece. É uma tentação na carne, é uma tentação na moral, é uma tentação nos valores cristãos. Então, sempre vem como ladrão, de repente aparece. E Jesus está dizendo para os discípulos para que eles estivessem atentos, observassem as oportunidades que muitas vezes, porque o ladrão, ele vive de oportunidades, né? Você cria a oportunidade e é roubado. Né? E aqui deixa bem claro para nós. Por outro lado também, diz aqui, ficai preparados, porque na hora que menos pensais, o Filho do Homem virá. E aí, diz aqui, muito interessante esse pedaço no versículo 45, diz assim: qual o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados e para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo como ele determinou. E aqui é muito interessante que nós somos provados, né? Nós somos provados. O Senhor nos deu a vocação, o Senhor nos chamou, né? A vocação de sacerdote, vocação de pai, de mãe,
vocação, enfim. O Senhor nos deu o chamado, nos capacitou para isto, e o que Ele espera quando Ele chegar é que nos encontre agindo conforme a determinação que Ele nos designou. Então, aqui é uma aprovação muito grande aqui para nós, né? Nessa segunda parte. A primeira parte é ficar atento porque se soubesse a hora que o ladrão viria, certamente vigiaríamos. E depois ele vai dizer que ficai preparados, ficai, porque o Senhor está para chegar. Então, são dois momentos aqui importantes. A vinda do ladrão e a vinda do Senhor, que dono da nossa vocação, dono do nosso chamado, dono da nossa vida, e que ele virá. Na sua segunda parte, ou melhor dizendo, na sua terceira parte, estou dividindo esse evangelho em três partes, e nessa terceira parte aqui, diz assim, o Senhor vai confiar muito mais se ele te encontrar agindo conforme ele esperava de você. O que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? O que ele espera daquele que ele chamou, daquela que ele chamou? E nós podemos responder com toda a segurança que ele espera que lhe sejamos fiéis. Que todo esforço nosso, toda a nossa luta de realizar o que ele determinou para nós seja concretizado na nossa vida. Não decepcionemos o nosso Deus. Não criemos situações contrárias daquilo que ele nos espera de nós ou aquilo que ele determinou para nós. Então que hoje a palavra de Deus possa nos ajudar a entender essa vigilância do ladrão, tomar cuidado, prudência, esse esperar a vinda do Senhor, e fazendo a sua obra, realizando aquilo que ele determinou para nós, e ser fiel à fidelidade que o Senhor nos confiará muito mais na medida que a fidelidade ao teu santo nome aconteça nas nossas vidas. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a fidelidade, a graça de fazer aquilo que Jesus quer, nos dê a graça de ter a casa para cuidar de sacerdotes, e que São José, esposo de Maria, nos eleve ao sentimento de fidelidade ao nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.